Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Vamos dar início ao estudo da organização dos poderes, tema inserido dentro do título 4 da Constituição Federal, ok? Nessa oportunidade, vamos ver um pouquinho sobre os princípios que regem a organização dos poderes e depois vamos tratar do poder legislativo e do poder executivo, aspectos que são muito importantes para a prova. Em primeiro lugar, nós sabemos, ao estudar o princípio federativo, certo? Que o Estado brasileiro adota então uma forma em que há descentralização política, ou seja, ao adotarmos o princípio federativo como forma de Estado, nós automaticamente reconhecemos a existência de vários entes políticos dotados de autonomia. Em nosso caso, são 4: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o princípio federativo nos aponta ou está nos orientando para a forma de Estado, uma forma de Estado federal em que há descentralização política. Mas esse não é o tópico desta aula, e isso foi só para ilustrar onde nós vamos chegar. Na sequência, o princípio da separação ou tripartição dos poderes, ele vai tratar de nos orientar acerca da divisão, certo? Das funções, das atribuições dentro de cada ente federativo. Então, o princípio federativo nos aponta que dentro do Estado existirão entes, no nosso caso 4, que vão administrar de forma autônoma atribuições dadas pela Constituição Federal. O princípio da separação ou tripartição dos poderes, constante do artigo 2º da Constituição Federal, nos diz que dentro de cada um destes entes existirão órgãos que vão exercer as principais funções de Estado. E como nós sabemos, são 3 os poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, o princípio da separação e tripartição dos poderes está tratando da divisão orgânica do poder dentro de cada ente federativo. No esqueminha que você tem aí no seu material, você consegue acompanhar, visualizar muito bem isso. A União, então, vai ter dentro dela 3 órgãos que vão exercer as funções básicas: judiciário, legislativo e executivo. Assim o Estado, assim o Distrito Federal e o município. No município, no entanto, há uma pequena observação a ser feita. Não existe um órgão que exerça a função jurisdicional no município. Quem vai prestar a função jurisdicional no âmbito dos municípios serão os órgãos do Poder Judiciário da União e do Estado. Eles é que vão prestar a jurisdição no município, porque o município não tem um órgão que exerça a função jurisdicional. Mas os demais entes federativos, União, Estados e Distrito Federal, você consegue visualizar muito bem, dentro de cada ente federativo, os 3 órgãos de Estado exercendo as funções típicas e atípicas que eles são próprias. Então acompanhe esse organograma, ele explica muito bem a configuração da forma de Estado e da separação dos poderes dentro de cada ente federativo, dentro de cada ente político. O tema da organização do Estado estava lá no título 3 da Constituição, onde a Constituição trata dos bens do Estado, da caracterização dos entes federativos, dos bens de cada ente federativo, das suas competências, além de dispor acerca da administração pública. No título 4, por uma questão de lógica e seguindo uma lógica muito interessante, a Constituição então vai, a partir do artigo 44 até o 126, tratar de organizar os poderes dentro desses entes federativos, certo? Notadamente, a Constituição, ela trata da disciplina da organização desses 3 poderes no âmbito da União. É óbvio que as suas disposições, apesar de estarem voltadas só para organizar os poderes no âmbito da União, são aplicadas no âmbito dos estados, do Distrito Federal e naquilo que couber nos municípios. Mas a Constituição Federal, nesse título, trata de organizar basicamente os poderes da União. A organização dos poderes nos estados, no Distrito Federal e nos municípios consta das suas constituições estaduais e das suas leis orgânicas, respeitando, mais uma vez ao artigo, as disposições básicas da Constituição Federal, os chamados princípios estabelecidos. Então, estamos tratando dos poderes e da sua organização. Vamos iniciar com o poder legislativo. Alguns aspectos, não temos como analisar todo o contexto do poder legislativo. Mas do poder legislativo comecemos analisando então alguns aspectos gerais. Como eu disse, tanto o legislativo quanto o executivo na sequência
analisaremos a sua organização no âmbito da União, ok? Sabendo que nas constituições estaduais e nas leis orgânicas é onde encontraremos a organização dos poderes naquele âmbito federativo. O Poder Legislativo, então, ele tem algumas funções determinadas pela Constituição Federal. Funções estas que são típicas e atípicas, ok? As funções típicas do Poder Legislativo são basicamente duas: legislar, criar e inovar no ordenamento jurídico e fiscalização das contas públicas. Então, as funções que são próprias do Poder Legislativo dizem respeito a criar normas, legislar e fiscalizar as contas públicas, o que vai ser feito com auxílio dos tribunais de contas. No caso do Poder Legislativo da União, o auxílio vai ser dado pelo Tribunal de Contas da União. Mas a Constituição entrega ao Poder Legislativo também um pouquinho de funções chamadas atípicas. Atípicas porque são anormais, são funções que ele não executa de forma normal. Assim, o Poder Legislativo exerce também a administração, que é própria do Poder Executivo. Nesse caso, ele vai exercer funções administrativas de forma atípica, organizando seus serviços, suas secretarias. E ele também exerce funções jurisdicionais, por vezes, quando, por exemplo, o Senado Federal julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Mas tanto a função administrativa quanto a função jurisdicional são para o Poder Legislativo atípicas, porque para ele as atividades típicas são basicamente legislar e exercer a fiscalização das contas públicas, ok? O Poder Legislativo no âmbito da União, ele é um poder bicameral, ou seja, é composto de duas casas, duas câmaras, certo? Então, o Poder Legislativo no âmbito federal, no âmbito da União, ele é bicameral, é representado pelo Congresso Nacional, que por sua vez é composto então de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O único poder legislativo no Brasil que é bicameral é justamente o Poder Legislativo da União, o Congresso Nacional. Todos os demais poderes, Câmara Legislativa, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, serão unicamerais. O único que é bicameral é o da União. Falando das duas casas que compõem o Poder Legislativo no âmbito da União, comecemos pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, como o próprio nome diz, é integrada por deputados federais, eleitos, escolhidos segundo o sistema eleitoral proporcional. E isso tem uma diferença muito grande, que para nós até não é tão cobrado, mas lá em direito eleitoral, ok? Então, a Câmara dos Deputados é composta por deputados federais, eleitos segundo o sistema proporcional. Os deputados federais são representantes do povo, e nós vamos ver que há uma diferença, porque no Senado estão os representantes das unidades federativas. Então, na Câmara dos Deputados, os deputados federais são representantes do povo, ok? Estes representantes do povo são eleitos nos estados e no Distrito Federal e também nos territórios. Mas, enfim, a Constituição diz que cada estado e o Distrito Federal elegerão de 8 a 70 deputados. Lembre-se desse número, no mínimo 8, no máximo 70. A quantidade de deputados por unidade federativa vai ser calculada a partir da quantidade de população, não eleitores. Lembre-se disso também, certo? Então, no ano anterior às eleições, faça esse cálculo para aferir quantos deputados poderão ser eleitos ou serão eleitos em cada unidade federativa, estados e Distrito Federal. No mínimo 8, no máximo 70. Os territórios, apesar deles não fazerem parte da federação, a população que mora no território vai escolher 4 deputados. 4, certo? Não importa o número de pessoas morando no território, sejam 1.000, 100.000, se é território federal, o seu povo escolhe pelo menos 4 deputados federais, ok? Então é um número fixo, diferente do cálculo feito para os estados e para o Distrito Federal. Os deputados federais, eles são eleitos para um mandato de 4 anos. Em cada eleição podem ser renovados todos os lugares, todas as vagas na Câmara dos Deputados. Hoje são ao todo 513 deputados federais. Perfeito? Lembre-se, eles são representantes do povo. Agora, o Senado Federal é integrado por senadores da República, certo? Eleitos segundo o sistema majoritário, não é proporcional, é sistema majoritário simples. Os senadores da República representam as unidades federativas, estados
e Distrito Federal, ok? Então eles não são representantes diretos do povo. É claro que de forma indireta sempre. Eles são representantes dos estados e do Distrito Federal que vão até a União fazer parte da vontade nacional. Agora observe, o município, apesar de ser ente federativo, não tem representantes na formação da vontade nacional, não tem senadores, ok? Apesar de ser ente federativo. Então só os estados do Distrito Federal mandam representantes para fazer parte da vontade nacional. São 3, é um número fixo, 3 senadores para cada estado e o Distrito Federal. Cada senador é eleito com 2 suplentes, não confunda os números, 3 senadores, 2 suplentes para cada um. Os senadores, eles exercem um mandato que dura 8 anos. É o único cargo eletivo na República que dura 8 anos. Os demais, todos 4, por enquanto, ok? Então, o mandato é de 8 anos. Só que, diferentemente na Câmara dos Deputados, a substituição dos senadores, certo? A substituição no Senado não é feita toda de uma vez. Em uma eleição nós escolhemos 1/3, substituímos 1/3 dos senadores e na outra 2/3. Então a substituição dos senadores em cada eleição, que acontece a cada 4 anos, certo? Vai substituir 1/3 e depois 2/3, 1/3 e 2/3. Nunca nós substituímos todos os senadores de uma vez só. E hoje, no Senado Federal, nós temos 81 representantes. Perfeito? Então, isto é o Poder Legislativo no âmbito da União. Agora vamos ver rapidamente as competências. Apesar de o Congresso Nacional ser a reunião das 2 casas, o Congresso em si, ele tem competências que são próprias. Na verdade, a maioria das competências que existem, principalmente no âmbito legislativo, pertencem ao Congresso Nacional, ou seja, a reunião das 2 casas, e não à Câmara sozinha ou ao Senado sozinho, perfeito? Então o Congresso Nacional tem competências que são próprias, privativas ou exclusivas que são dele, ok? E nós analisamos essas competências diferentemente da análise das competências da Câmara e do Senado, que são outras competências. Então, analisando a competência do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado juntos, certo? Nós temos competências no artigo 48 e no artigo 49. As competências que são no artigo 48 são competências que o Congresso Nacional exerce com a participação do Presidente da República. Então, o Presidente da República participa desse ato complexo, ou seja, ele também participa do exercício dessa competência do Congresso Nacional e que está no artigo 48. Quando o Congresso Nacional exerce esta competência, certo, do artigo 48, o resultado do exercício dessa competência é a produção de leis ordinárias ou leis complementares, certo? Então, nessas atribuições do artigo 48, o Congresso Nacional as exerce com a participação do Presidente da República, que vai sancionar ou vetar os projetos de lei ordinária e complementar, certo? E o resultado do exercício destas competências é a produção de leis ordinárias e leis complementares, perfeito? Dentre as atribuições que nós temos ali no artigo 48, é competência do Congresso Nacional, então, dispor sobre todos os assuntos de competência da União e que estavam previstos lá quando a gente tratou da organização do Estado, ou quando se trata da organização do Estado, certo? Por exemplo, legislar sobre o sistema tributário, orçamento, planos plurianuais, lei orçamentária anual e um assunto que sempre cai. Apesar de estarmos falando da competência legislativa da União, do Congresso Nacional, é atribuição do Congresso Nacional, como Poder Legislativo da União, também, lembre-se disso, legislar sobre Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, lembre-se, é uma atribuição que, apesar de dizer respeito a serviços do Distrito Federal, pertence à União, ok? E esse é um assunto muito cobrado. Lembrando também, nesse tópico, que até 2012 era atribuição do Congresso Nacional ainda legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, mas a Emenda Constitucional 69 de 2012 tirou essa atribuição do Congresso, da União, e é óbvio, não falou nada, mas acabou devolvendo ela, entregando ela ao Distrito Federal. Então lembre-se dessas competências que, apesar de serem da União, dizem respeito ao outro ente federativo, que no caso é o Distrito Federal, certo?
Agora, as competências do artigo 48, além dessas que eu citei, as demais tu tens que ler com afinco em casa. Eu sei que são extensas, eu sei que são difíceis, mas depois de uma repetição prolongada, depois de vários exercícios feitos, eu lhe garanto, aquilo que mais é cobrado na prova você sabe, ok? No artigo 49, seguindo adiante, nós temos diversas competências do Congresso Nacional que o Congresso exerce de forma exclusiva. Ou seja, estas atribuições, o exercício destas atribuições não depende da participação do presidente da República. Para estas sim, para estas aqui não. Então no artigo 49 está um rol de atribuições que pertencem exclusivamente ao Congresso Nacional e que ele as exerce sem a participação do presidente da República. Dentre estas atribuições, nós encontramos, por exemplo, resolver definitivamente sobre os tratados que o presidente da República assine, convocar plebiscito, autorizar referendo. Então são atribuições que são próprias do presidente da República. Essas atribuições do Congresso Nacional no artigo 49, ele vai expressá-las não mais por meio de lei ordinária ou lei complementar. O produto do exercício dessa competência é um decreto legislativo, certo? Então, o Congresso, ao exercer essa competência, não expede mais uma lei ordinária ou lei complementar. Agora é decreto legislativo, certo? Então, atente para essas atribuições. São atribuições próprias do Congresso, sem a participação do presidente da República. Agora, vejamos as atribuições, as competências de cada uma das casas. Basicamente, o que sobra para as casas sozinhas definirem é muito pouco no aspecto legislativo, mas diz respeito a outras atribuições. Então, estas atribuições que a Câmara e o Senado exercem sozinhos são atribuições que muito pouco dizem respeito ao exercício da legislação, certo? Ou legislar em si. A Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, tem competências que são privativas dela, previstas no artigo 51. Apesar do nome competência privativa, são atribuições que a Câmara exerce de forma exclusiva. Como assim? Ela não pode delegar a ninguém, certo? Eu coloco entre aspas o exclusiva porque não é essa palavra que está lá, é privativa. Mas são atribuições que a Câmara exerce sozinha e ela não pode delegar para mais ninguém. No exercício dessas atribuições, a Câmara dos Deputados não tem a participação do presidente da República também. O exercício dessas atribuições pela Câmara dos Deputados também não tem a participação, então, do presidente da República, certo? E no exercício dessas atribuições, a Câmara dos Deputados vai expedir resoluções. Quais são as atribuições que ele consta no artigo 51? São simples, rápidas de decorar. São atribuições voltadas à esfera de funções atípicas, administrativas e também jurisdicionais. Por exemplo, é atribuição da Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo por crime de responsabilidade ou crime comum contra o presidente da República. É atribuição da Câmara dos Deputados, no exercício destas funções também, elaborar seu regimento interno. É atribuição da Câmara dos Deputados organizar o seu serviço, sua polícia. Então são funções que cabem unicamente à Câmara de forma exclusiva, ela não pode delegar e faz isso por meio de resolução. Agora, as competências do Senado Federal, constantes do artigo 52, estas atribuições também, diz a Constituição Federal, são privativas do Senado. Mas, na verdade, elas também são exclusivas. Por quê? Porque o Senado não pode delegá-las a ninguém. E no exercício dessas atribuições, o presidente da República também não participa. É competência unicamente do Senado fazer isso. E ele o faz também por meio de resoluções. Todos os assuntos que constam no artigo 52 vão virar uma resolução, assim como os assuntos do 51 para a Câmara dos Deputados viram resolução, ok? Dentre as atribuições que constam ali para o Senado Federal está suspender a lei, que é lei federal declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, organizar também os seus serviços, suas secretarias, sua polícia e ainda julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Nesse caso, quando o Senado for julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, diz a Constituição Federal que quem vai funcionar como presidente do Senado Federal é o presidente do Supremo que vai assumir essas funções. E a condenação do presidente por crime de responsabilidade pelo Senado só pode se dar pelo voto de 2/3 dos senadores. E a sanção correspondente vai ser a perda do cargo e a inabilitação para a função pública por 8 anos, certo? Então, eis aí algumas das atribuições que tem o Senado Federal de forma exclusiva e que ele as exerce sem a participação do presidente da República.
Nós temos ainda em relação ao Poder Legislativo, todo o processo legislativo, as comissões, as reuniões para analisar e as imunidades relacionadas aos senadores e deputados, assunto que infelizmente não cabe aqui. Abordamos aquilo que é mais comum nas provas. O restante você vai ter que se dispor a ler em casa com muita calma, ok? Vamos agora ao Poder Executivo e, mais uma vez, vamos estudar apenas a organização do Poder Executivo no âmbito da União. O Poder Executivo, em primeiro lugar, ele tem como funções típicas ou função típica o exercício da administração. Ele administra a coisa pública ou, como dizem alguns autores, ele aplica a legislação de forma não contenciosa, certo? O Poder Executivo exerce ainda como funções atípicas o legislar. Quando, por exemplo, o Presidente da República expede medidas provisórias, quando ele aprova ou ele adota leis delegadas, ainda exerce função jurisdicional, o Poder Executivo, quando ele julga o servidor nos processos administrativos disciplinares. Mas a função típica do Executivo é, notadamente, a função de administrar a coisa pública, aplicar a lei de forma não contenciosa. Como falamos do Poder Executivo da União, temos que dizer que o Poder Executivo da União é administrado, é conduzido, chefiado pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. Ok? O Presidente da República e o Vice-Presidente, eles são eleitos em chapa única, certo? E a eleição acontece no primeiro domingo de outubro. O Presidente da República, ele é eleito no princípio majoritário, ou seja, deve ter a maioria dos votos válidos, a maioria absoluta. Se um dos candidatos não for eleito por maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno, então nós vamos fazer um segundo turno no último domingo de outubro, onde vão participar os dois candidatos mais votados e será considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, certo, no segundo turno. Agora lembre-se, votos válidos para a apuração das eleições dos chefes do Executivo, no caso que o Presidente da República, são todos os votos computados, menos os em branco e os nulos. O que sobra são votos válidos. É com a maioria deles que o presidente é eleito. E uma vez eleito, o presidente e o vice têm 10 dias da data da posse para assumir o cargo. Se não fizerem isso em 10 dias a partir da data da posse, os cargos ou o cargo daquele que não assumir vai ser declarado vago, ok? Agora, olhando para o Presidente da República e suas atribuições, vamos passar diretamente para as funções que ele exerce. Nós estamos num sistema de governo presidencialista, certo? Ao adotarmos um sistema de governo presidencialista, nós automaticamente estamos dizendo que todas as atribuições executivas básicas são exercidas, acompanha aqui comigo, pelo chefe do Poder Executivo. Quais são essas funções? Funções de chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração pública. Então, num sistema de governo presidencialista, o chefe do Executivo exerce as 3 funções básicas de um executivo e não as divide com o legislativo. Se nós fôssemos um sistema de governo parlamentarista, provavelmente o primeiro-ministro, que é representante do legislativo, exerceria as funções de chefe de governo e chefe da administração, deixando ao Presidente da República só a chefia de Estado. Mas num sistema de governo presidencialista, no nosso sistema de governo presidencialista, o nosso Presidente da República exerce todas as 3 funções básicas executivas e não divide nada com o legislativo, ok? As atribuições do Presidente da República constam basicamente do artigo 84. Lá você vê que o Presidente da República exerce atribuições como chefe de Estado. O que é a chefia de Estado? Quando o Presidente da República está representando os interesses da República lá fora, em face dos outros países. Quando, por exemplo, ele vai celebrar tratados, convenções, atos internacionais, ele vai manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra, celebrar a paz. São todos atos exercidos pelo Presidente da República como chefe de Estado, quando ele representa a República lá fora. Mas o presidente também exerce funções de chefia de governo. Essas funções de chefia de governo estão relacionadas à administração de negócios internos nacionais, negócios que dizem respeito não só à União, ao Estado, a um dos entes federativos, dizem respeito a todos os entes federativos. Assim, no exercício de atribuições como chefe de governo, o Presidente da República vai sancionar, promulgar, publicar leis que interessam a toda a nação.
ele vai também conceder indulto, comutar penas, ele vai decretar o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção. E, exercendo as funções de chefe da administração pública, o presidente da República vai gerir os interesses apenas da administração pública federal, só da União. Assim, por exemplo, ele vai dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, ele vai extinguir cargos e funções quando vagos, ele vai nomear, vai prover os cargos públicos federais no exercício das funções como chefe da administração pública. Estes exemplos que eu citei de atribuições estão todos no artigo 84. O artigo 84 traz 26 incisos com atribuições para o presidente da República exercer. Só que esse rol de atribuições é um rol exemplificativo. Por quê? Porque o inciso 27 desse artigo 84 nos diz que a Constituição Federal pode prever outras atribuições ao presidente. Então, aquele rol de atribuições ali é um rol meramente exemplificativo, outras atribuições podem ser criadas. E ainda, para finalizar, 3 daquelas atribuições podem ser delegadas. Segundo dispõe a Constituição Federal, o presidente da República pode delegar ainda ao advogado-geral da União as atribuições que constam dos incisos 6, 12 e 25, mas do inciso 25 só a primeira parte, certo? Então a estas 3 pessoas podem ser delegadas as seguintes atribuições: dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que isso não implique aumento, despesa, criação ou extinção de órgão público. Ainda dispor mediante decreto sobre a extinção de cargos e funções públicas quando vagos. Ainda conceder indulto e comutar penas. E ainda prover, só prover, não extinguir, prover os cargos públicos federais na forma da lei. Então essas atribuições podem ser delegadas aos ocupantes destes cargos aqui. Lembre-se disso, isso é muito cobrado. E as demais atribuições não podem ser delegadas. Perfeito? Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar um pouquinho desse conteúdo. O sistema político brasileiro tem como órgãos do Poder Legislativo, letra A Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as Assembleias Legislativas em nível estadual e as câmaras municipais. Letra B, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Letra C, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e os Conselhos de Representantes. Letra D, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as Assembleias Legislativas em nível estadual e os Conselhos de Representantes nos municípios. Letra E, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as câmaras estaduais e as câmaras municipais. Nesta questão, buscamos a opção correta em relação ao Poder Legislativo nos diferentes âmbitos da federação. Assim, a opção correta é a letra A, ou seja, o Poder Legislativo no âmbito da União é o Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal, certo? No âmbito dos estados é a Assembleia Legislativa, no âmbito dos municípios as câmaras municipais, certo? Faltou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas a letra A é a opção mais correta. Então anote os artigos 27, 29 e 44 da Constituição Federal, opção A nesta questão. Vamos à próxima questão. Compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvidos, se necessário, os órgãos instituídos em lei. Essa questão está correta, está de acordo com as atribuições que constam ao Presidente da República no artigo 84, inciso 12. Inclusive estas atribuições podem ser delegadas aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, ok? Agora, faça todas as outras questões que você ainda disponha, porque elas ajudam demais na fixação do conteúdo. Mas são chatas, são extensas, mas principalmente quando eu estou tratando de competência do Poder Legislativo, eu preciso fazer muitos exercícios, certo? Faça as questões, anote o fundamento, porque essas questões vão te ajudar também no dia da revisão, nos dias que antecedem a prova, e eu lhe desejo muito boa sorte.